Se você está começando agora no Niche Hot, provavelmente você está completamente perdido. Não sabe qual oferta escolher, não sabe quanto dinheiro precisa investir, não sabe quantos criativos testar e principalmente não sabe o que deveria fazer primeiro. Então nesse vídeo eu vou montar um plano completo do primeiro ao 30º dia, exatamente como eu começaria hoje, usando todo o conhecimento que acumulei nesses últimos anos. E presta atenção até o final, porque existe um erro, cara, existe um erro que quase todo iniciante comete depois da segunda semana trabalhando com marketing digital no Niche Hot. E esse erro faz a pessoa jogar fora todo o trabalho que acabou de fazer. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Eugênio, eu já faturei mais de 10 milhões de reais trabalhando só com o Niche Hot. E tudo que eu vou mostrar aqui não é uma teoria, tá? É o que eu aprendi testando, errando e perdendo dinheiro, tá? E criando várias ofertas nesse mercado, tá? Pera aí, olha só isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Foi 10 milhões de reais faturados com o Niche Hot. Eu peguei essa plaquinha da PushPay. O primeiro a pegar essa plaquinha. Enfim, eu já perdi muito dinheiro, já errei bastante, já criei várias ofertas. Então eu não tô aqui pra fazer palestrinha. Eu vou te falar o que funciona. Mas eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo. O meu objetivo nos primeiros 30 dias não seria ficar rico, ok? O meu objetivo seria construir uma operação que pudesse crescer nos meses seguintes, uma operação onde eu compraria ativos, porque no Niche Hot você não tem que pensar em ficar rico, você tem que pensar em comprar ativos. Quanto mais você gasta em anúncio, quanto mais você investe em tráfego, mais você abastece a sua base de lead e mais você consegue ganhar no remarketing, ok? Então o meu objetivo seria construir, né, uma operação que pudesse crescer conforme o tempo fosse passando, porque quem tenta ganhar muito dinheiro rápido demais, normalmente perde o pouco dinheiro que tinha. Então, bora começar. Nos primeiros 3 dias, eu não gastaria nenhum real em anúncio. Eu começaria estudando o mercado. E se eu tivesse começando hoje, eu começaria trabalhando com vazados e não com modelo próprio, tá? Não porque trabalhar com modelo seja ruim, beleza, galera? Mas porque uma operação com modelo envolve muitas outras variáveis. Você precisa encontrar a pessoa, precisa produzir conteúdo, organizar rotina, roteiro, criar um relacionamento, né? Acompanhar o resultado de fato. E para quem tá começando, isso pode se tornar muito mais lento. E com a oferta de vazado, eu consigo focar na habilidade mais importante disso tudo, que é aprender a vender. Então eu abriria a biblioteca de anúncios e procuraria as ofertas que aparentemente estão rodando há algum tempo, ok? Eu observaria quais criativos continuam aparecendo repetidamente. Porque um anúncio que continua rodando, normalmente ele está dando algum tipo de resultado. Mas eu não pegaria o primeiro anúncio que eu encontrasse. Isso é muito importante. Eu analisaria várias ofertas. Eu tentaria entender o preço, né? Qual que é o ticket da oferta, a cópia, a comunicação e principalmente a quantidade de anúncios ativos. Eu escolheria uma única oferta para começar. E esse ponto é importante. Uma única oferta. O iniciante, ele acha que aumenta a sua chance de vender trabalhando com várias ofertas ao mesmo tempo. Na prática, ele está dividindo a sua atenção entre vários problemas diferentes, porque ele vai ter muita coisa para resolver. Imagina você com 5 ofertas, cara, você não vai conseguir fazer nenhuma, porque você vai estar ocupado tentando entender o que está acontecendo ali no meio daquela bagunça. Então, se você está começando agora, começa por uma única oferta de vazado, ok? Mas olha só, eu vou facilitar a sua vida agora. Em vez de você ir lá na biblioteca de anúncio e ficar procurando por uma oferta, eu vou deixar na descrição dessa aula um código onde você consegue colocar esse código lá dentro do seu próprio fluxo da sua conta da Raven. Você consegue importar esse código lá dentro da sua conta da Raven e a oferta vai aparecer para você com tudo montado. A VSL, a copy, os downsell, tudo pronto para você. Uma oferta de vazado para você que só colocar lá dentro da sua conta da Raven, conectar o boot e rodar a sua operação, beleza? Agora vamos lá, do 4º ao 7º dia, depois de passar alguns dias analisando as ofertas, as copies, a VSL, entendendo o mercado de fato, eu passaria os próximos dias estudando os criativos, tá, galera? Mas existe uma diferença muito grande entre estudar e copiar os criativos. Eu não baixaria um criativo vencedor e subiria exatamente igual, porque quando você faz isso, anota isso aqui que é importante, ó, você não pode copiar um criativo da biblioteca de anúncios e subir só porque você viu que ele tá escalando, porque você entra na mesma disputa, com a mesma abordagem, falando praticamente a mesma coisa para o mesmo público do cara que realmente criou aquele criativo. O que eu faria seria entender a estrutura daquele criativo, como que ele começa, qual que é o gancho, qual a curiosidade que ele desperta, qual a emoção que ele utiliza, como ele apresenta a oferta e qual que é a chamada para ação. Depois disso, eu criaria novas versões usando a mesma lógica, sem copiar
copiar o anúncio, tá, galera? Você não precisa copiar o criativo, você precisa entender por que ele tá funcionando. Durante esses primeiros 7 dias, eu tentaria preparar uma quantidade razoável de criativos. Não apenas um, nem 2. Eu tentaria entrar na segunda semana ali com pelo menos 10 possibilidades diferentes de criativos para testar. Porque o maior erro de quem tá iniciando é colocar toda a esperança em um único criativo. Você sobe um criativo, você espera uma venda, e daí a venda não acontece. Daí o que você acha? Você acha que a oferta não funciona, né? Só que talvez a oferta, ela funciona. O criativo que você criou que é ruim. O normal é que a cada 10 criativos que você testa, você tem que validar pelo menos 1 ou 2. Inclusive, se você não tem experiência nenhuma com criar criativos, você pode analisar o mercado, ver o que tá funcionando, mas também você pode assistir a aula que tá aparecendo aí no card agora, que é uma aula exclusiva, ok? Uma aula sobre como criar os melhores criativos somente pro Nicho Hot. Então já tem aulas gravadas aqui dentro do canal sobre como criar criativos, como ter uma contingência para Facebook Ads e como escalar, beleza, galera? Lembrando, eu vou passar uma forma aqui bem rápida de você testar os criativos, tá? Que você pode usar aí na sua operação. Com 10 criativos, cria 2 campanhas para cada criativo. Com orçamento de R$8 por campanha. 10 criativos, 20 campanhas, com R$8 de orçamento cada um, entendeu? A cada um criativo, 2 campanhas para ele. 10 criativo, 20 campanhas com R$8 de orçamento cada um. R$160 de orçamento total diário. Essas 20 campanhas com R$8 de orçamento dá R$160 de orçamento total diário, tá? Daí você não faz nada. Deixa rodar as campanhas por 3 dias. E além dos criativos, eu também deixaria toda a estrutura organizada. Organiza tudo. O fluxo eu já passei para vocês. O entregável também, fluxo entregável, perfil, BM, pixel, página. Se você não entende nada disso de página, pixel, BM, nesse canal, cara, a gente tem tudo. A Raven hoje é o maior sistema de ensino hot do Brasil. Então a gente tem aula sobre contingência, sobre teste de criativo, sobre escala, tá? Então você tem que preparar toda a sua estrutura no meio disso tudo. Você tem que preparar o fluxo, o entregável, perfis ali que você vai utilizar do Facebook, BM, pixel, página, doncel, remarketing também, que é muito importante, tá? Tudo precisa estar conectado antes de você começar. Porque não adianta você pagar para trazer pessoas e depois perder essas pessoas por falta de estrutura, entendeu? E já tem aulas do canal que ensina sobre contingência para Nicho Hot, galera. Tá aparecendo aí no card agora para você assistir depois de terminar esse vídeo. Tem aula lá, galera. Na segunda semana, eu começaria a investir, mas gastando pouco. O objetivo nesse momento não é escalar, seria aprender. Eu começaria olhando as métricas dos criativos. Eu analisaria quais criativos conseguiram chamar a atenção, quais conseguiram gerar mais cliques, quais conseguem fazer a pessoa avançar no funil e quais que realmente geram vendas, porque a venda é o que mais importa. E outra, eu não espero que todos os 10 criativos que eu testei ali funcionem. Pelo menos 1 ou 2 vai validar, mas não todos, beleza? Na verdade, eu já entraria sabendo que a maioria provavelmente nem vai validar. Isso faz parte do processo, tá, galera? Ainda mais de quem tá iniciando. E olha, o Facebook Ads é tempo de tela. Quanto mais criativo você testa, melhores são os próximos criativos que você vai testar. Cada dia que passa, você vai ficando melhor no Facebook Ads. E existe uma meta que eu teria durante essa fase. Eu buscaria empatar. Se eu tivesse gastando R$100 por dia, R$200 por dia e recuperando os mesmos 100, R$200, eu consideraria isso um ótimo resultado no início. Eu estaria recebendo meu dinheiro de volta e eu estaria comprando dados, alimentando o pixel, entendendo o público. Então, no Facebook Ads, cara, nas primeiras semanas ali que você tá validando uma oferta, se você estiver empatando, tá ótimo. Porque você vai estar comprando dados, você vai estar alimentando o pixel, você vai estar entendendo o público, descobrindo quais são os melhores criativos que você criou, entendeu? E o melhor de tudo, você estaria construindo uma base de leads de verdade. E se eu conseguisse empatar todo dia, eu tentaria gastar o máximo possível, contanto que estivesse empatando. Porque cada real gasto, eu estaria comprando dados, eu estaria comprando leads para minha base de leads, entendeu, galera? Muita gente peca em querer ter lucro com tráfego pago, sendo que o tráfego pago ele serve para empatar. Porque quando você abastece a sua base de leads, você ganha dinheiro com os remarketings. Olha só como é que funciona a mentalidade de um cara que tá iniciando. O cara que tá iniciando, ele fala assim: ah, eu não tive lucro. Ele pega e o que ele faz? Ele para as campanhas, porque ele não tá tendo lucro. Eu pensaria o seguinte: quanto de informação eu consegui comprar, por mais que eu esteja no prejuízo, mas o que eu gastei em anúncio, o que eu consegui comprar de informação com isso? Isso não significa que eu tô gastando dinheiro de qualquer maneira. Significa que eu tô investindo o meu dinheiro com controle. Beleza, galera? Facebook Ads não é cassino, não é aposta. Você tem que investir o seu dinheiro com controle. Você tem que acompanhar os números. Você tem que entender o que tá acontecendo. Beleza? Na terceira semana, eu começaria a otimizar. Agora que eu já teria alguns dados, eu saberia quais criativos chamaram mais atenção, quais tiveram os melhores cliques, quais trouxeram pessoas mais qualificadas e o melhor, quais conseguiram gerar mais vendas. Daí, eu começaria a parar de fazer aquilo que claramente não funciona. Tudo que eu vejo ali que eu tava fazendo que não tava funcionando, eu iria parar. Mas eu tomaria cuidado para não otimizar cedo demais. Isso aqui é importante, galera. Esse é um dos maiores erros aí de quem tá iniciando. A campanha, ela começa a rodar algumas horas, aí a campanha não vende, daí você fica nervoso, você muda o orçamento, entendeu? Você troca o criativo, você
desliga a campanha, você sobe outra coisa, você cria outra oferta e no final você nunca deixa nenhuma campanha gerar dados suficientes. Cara, você precisa de dar espaço pro teste acontecer, entendeu? Ao mesmo tempo, você também não pode manter um anúncio ruim rodando pra sempre. E é aqui que entra o conhecimento de Facebook Ads, tá, galera? Você precisa entender e você precisa interpretar os sinais, você precisa aprender a analisar as métricas, saber o que funciona, CTR, CPM, CPC, conversão, custo por venda e o comportamento. Você precisa entender todo o comportamento do funil. E esses números mostram onde que tá o problema. Talvez o criativo não esteja chamando atenção, talvez a pessoa ela esteja clicando, mas não tá comprando, talvez a oferta seja boa, mas a comunicação esteja errada, sem dados, você apenas adivinha. Talvez a pessoa esteja clicando, mas não tá comprando. Vou te passar aqui já a visão de quais são as métricas ideais que você precisa ter aí no seu gerenciador de anúncios. CPM já até R$30, R$33 tá ótimo. CPC de 25 centavos para baixo tá ótimo. CTR acima de 8%. Initiate checkout, custo por inicialização de compra, abaixo de R$2,50, R$3,50. Então eu vou fazer melhor. Eu vou te passar como que eu personalizo a minha coluna aqui no gerenciador de anúncios. Ó, tá mostrando aí na tela agora como que eu tô fazendo para personalizar a minha coluna e você só precisa copiar e fazer igual. Só de você anotar essas métricas que eu te falei que são o que você tem que se esperar de uma campanha, você já vai começar a entender um pouco sobre as métricas do Facebook Ads. E quando você começa a entender as métricas do Facebook, você começa a tomar decisões certas, ok? Outra coisa também, galera, nessa semana eu também tentaria novas versões dos melhores criativos que eu validei, ok? Se um criativo validou, é só você modelar e criar novos ganchos, novas edições, novas chamadas, sempre modelando do criativo que validou, porque um criativo ele não dura para sempre, tá? Você precisa encontrar o próximo vencedor antes que o atual pare de funcionar. Então anota aí, se você validou um criativo, você precisa criar mais variações daquele criativo que você validou, mudando só o gancho, beleza, galera? O que anda funcionando bastante é criativo de imagem, tá com o CTR lá em cima. Então se você conseguir criar bons criativos em imagem aí, você com certeza vai validar 1 ou 2 de a cada 10. Tá, vamos lá, agora eu quero te falar daquele erro que eu mencionei lá no início. Depois de 2 semanas, muita gente fica impaciente. Pessoas, ela espera tá ganhando dinheiro muito rápido, e quando ela vê que ela não tá ganhando dinheiro muito rápido, a pessoa ela abandona a oferta, ela muda de nicho, já desiste de tudo, troca a estrutura, compra outro curso e começa todo o ciclo novamente. Esse ciclo por meses, que é você começar, parar porque não deu conta, desiste, e aí você começa de novo outra coisa, desiste, e daí você nunca fica tempo suficiente para aprender. É claro que tem oferta que realmente você tem que não vendeu, joga fora, não validou, esquece. Mas existe uma diferença entre você abandonar uma oferta com base em dados e você abandonar por ansiedade. Antes de você trocar de oferta, eu tentaria entender exatamente o que a oferta não está funcionando. Eu testei criativo o suficiente, testou copies diferentes ali no front, o anúncio ele conseguiu gerar cliques, porque se as métricas no Facebook Ads estiverem boas, mas não estiver gerando vendas, então o problema está no seu funil. Então você tem que ficar identificando esses pequenos buracos aí para você ir tampando os buracos e conseguir escalar. Na quarta semana, eu tentaria transformar o que funcionou em processos. Até porque se eu encontrei um criativo bom, é só produzir mais criativos naquele mesmo ângulo, naquela mesma variação. Se eu encontrei uma campanha boa, eu começaria a aumentar o orçamento dela aos poucos. Eu escalaria como uma escada, tá? E não como um elevador. Aumente o orçamento aos poucos. Eu observo, daí se deu bom eu vou lá e aumento de novo, eu observo. Cada campanha tem um limite. Existe uma quantidade de orçamento que cada campanha consegue absorver. Se você aumenta o orçamento rápido demais, você pode destruir uma campanha que está funcionando. Escalar não é simplesmente colocar mais dinheiro, é saber quando e quanto colocar dinheiro. E também eu começaria a olhar com mais atenção para os leads que eu construí durante essas semanas, porque o dinheiro ele não tá só na primeira venda, tá? Às vezes a pessoa nem compra e quando ela não compra hoje, ela pode comprar amanhã, ela pode comprar outra oferta, ela pode responder a uma campanha de remarketing que você criou, ela pode comprar do remarketing, entendeu? Ela pode entrar em um grupo, ela pode continuar acompanhando a sua comunicação. Quem paga por tráfego e não constrói uma base de leads, tá sempre começando do zero, tá, galera? Então eu não quero começar do zero todos os dias, eu quero que cada dia fortaleça o próximo. No final da quarta semana, se você já conseguiu validar uma oferta, tá escalando, aí sim, você repete o processo. Eu começaria, tipo assim, a preparar outra oferta, você tem que testar de novo, mas sem abandonar a primeira oferta que você validou. Então anota aí, galera, o segredo não é você encontrar uma oferta vencedora e simplesmente parar. O segredo é nunca parar de testar ofertas. Agora vamos lá, qual que é o resultado esperado em 30 dias? Depois desses 30 dias, talvez eu ainda não estivesse rico, talvez eu ainda nem estivesse faturando 10 mil reais por dia, mas eu teria algo muito mais importante, eu teria experiência, eu teria dados, eu teria criativos testados, eu teria tempo de tela, eu teria uma base de leads que é o mais importante, eu teria conhecimento sobre o nicho hot, sobre o meu público e possivelmente uma oferta começando a validar. Isso é muito mais valioso do que fazer algumas vendas por sorte, porque sorte não é algo escalável, um processo é algo escalável. Se você seguir esse plano durante apenas 30 dias, mas realmente
realmente, ó, se você realmente executar todo dia, você provavelmente vai aprender mais do que alguém que passou 6 meses apenas assistindo aulas e comprando curso e mentoria. Você não aprende esse mercado estudando curso e mentoria, você aprende operando, você aprende vivendo esse mercado. Agora, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve nesse canal, cara, porque nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre oferta, sobre criativo, sobre Facebook Ads, escala, contingência, remarketing, tudo que existe por trás de uma operação que fatura milhões. E se você quer um dia estar junto com os maiores, quer faturar milhões com nicho hot, cria sua conta aí na Rave. Lá dentro da Rave você vai encontrar uma mentoria gratuita. Muita gente não sabe, mas a Rave é um sistema de automação para Telegram. Não é só para você assistir mentorias. Dentro da Rave você consegue assistir as aulas e você consegue escalar usando suas operações com a Rave. Então, ó, aqui é uma via de mão dupla. Eu te ajudo com conteúdo, você me ajuda migrando para a Rave, trazendo suas operações para cá. Fechou? E olha só, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, manda esse vídeo para alguém que quer começar, mas não sabe como. Esse canal aqui, a Rave, é o maior canal de ensino hot do Brasil. Não existe outro canal maior que a gente, cara. E é isso aí. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e migre sua operação pra Rave. Bora!